dando seguimento às nossas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, temos no ar, já conectado, meu caro Norival, Léo da Tinga e Cindy Crawford, Júlio Flores, candidato à Prefeitura pelo PSTU. Um prazer tê-lo aqui no 90 Minutos. Bom dia. Bom dia, Júlio. Eu cometo sempre, Júlio, sempre um erro, e eu vou lhe pedir desculpa, porque o pessoal da técnica disse, César, tem que te ambientar, nós estamos no meio de uma eleição, tem que botar a trilha. Então, Júlio, um segundinho, porque senão o Norival vai me matar aqui no estúdio. Júlio. Tá bom. Vamos pra trilha. Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. Agora, de forma formal, Júlio Flores, candidato à Prefeitura pelo PSTU. Júlio, eu preciso aprender, eu sou pato novo nesse negócio aqui de eleição. Bom dia, César. Bom dia. Bom dia. Uma satisfação estar aqui no 90 Minutos, aí contigo, para fazer essa entrevista aí. Muito honrado aí pelo convite de vocês. A gente tem cada vez mais, Júlio, e tu tens uma grande experiência em eleição, participando, sempre botando o seu recado, as suas ideias, sobretudo para passar mensagens e a importância da mensagem, né? Hoje a gente está tendo uma dificuldade muito grande, que é a rede social consumindo também muitas vezes em cima de fake news, e o 90 Minutos quer abrir espaço para que a gente possa discutir e que vocês, candidatos, tenham isonomia e tenham tranquilidade e tempo exatamente igual para se poder colocar as suas posições, os seus conceitos, enfim, toda essa ideia. Qual é a diferença, Júlio, daquele modelo de eleição que o senhor tanto tempo trabalhou para esse modelo pós-rede social aí? Tem alguma referência aí, alguma situação que o senhor pode colocar para nós? De fato, é totalmente diferente, né? A nossa campanha será basicamente virtual, né, pelas redes sociais, uma vez que, na verdade, essa falsa democracia aí do Estado Nacional aí limitou, por exemplo, a nossa participação, e nós não teremos, por exemplo, tempo na TV, Sim. Só para citar, né? Então, nesse sentido, será bem diferente, né? Portanto, o nosso esforço é para jogar a nossa campanha por aí. Por outro lado, nós estamos aí sob essa terrível pandemia, né? Sim. Que nos impede de estarmos todos nas ruas, Uhum. né? Levando a nossa campanha nos bairros populares, nas fábricas, nos locais de trabalho, né? Isso vai ser mais limitado, né? Haverá, né? Com todos os cuidados sanitários importantes aí, mas infelizmente nós teremos menos espaço, né, desse ponto de vista aí. Sim. Então, nesse sentido, é totalmente diferente, né? O que não muda são as nossas propostas, a não ser por adaptações, por necessidades e exigências da realidade atual, justamente nessa pandemia. Isso tem uma alteração importante aí no nosso projeto, porque a gente precisa aí de uma renda emergencial que foi aprovado aí R$600, né, para os trabalhadores, o que é totalmente insuficiente, por exemplo, né, para poder garantir a sobrevivência das pessoas, né, nessa circunstância que a gente precisa de isolamento social para evitar uma tragédia maior do que nós já temos no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, né? Inicialmente a gente levantava aí que fosse necessário 2,5 salários mínimos para sustentar todos aqueles o que seria suficiente, né, para garantir uma sobrevivência nessa situação. Sim. Com milhões de desempregados no Brasil, né, com milhões de pessoas, né, vivendo
né, em condições precaríssimas, né, em casas pequenas, né, com poucos cômodos, e aí uma família com 5, 6, 7 pessoas, enfim, acelera a contaminação, né? Sim. E o que nós, nesse momento, tem esse plano de emergência, né, que nós precisamos aí, né, para garantir, né, que os trabalhadores tenham condições, né, de sobreviver nesse momento, né? Então, mas tem uma outra proposta que é mais estrutural, né, que é uma reforma urbana profundamente radical em Porto Alegre, né, para a gente construir obras de infraestrutura, saneamento básico, escolas, né, postos de saúde necessários e, particularmente, moradias, né, para os trabalhadores que sejam, né, diferentes das condições em que as pessoas vivem hoje. E que isso, para nós, poderia gerar aí milhares de empregos na capital, ou seja, o próprio trabalhador que não tem um teto, né, ou que tem um teto muito precário, possa ir desempregado, possa se empregar, né, ganhando um salário para construir não só todas as obras públicas aí, mas a própria moradia, né? Eu acho que isso é uma questão importante. Só que isso precisa de um dinheiro monumental, né? Que a gente pensa em reorganizar as finanças públicas de Porto Alegre, né? Mas também é necessário que, por exemplo, a gente exija do governo federal, né, o não pagamento da dívida com os bancos, que consome aí 1,1 trilhão por ano, né? E agora o Guedes, nessa pandemia, concedeu mais 1,2 trilhões para os banqueiros supostamente financiarem, né, garantirem empréstimos para o povo, para as pequenas empresas, para as microempresas, né? Mas duvida-se aí que isso tenha efetivamente chegado, né, aos pequenos, né? Então isso exigiria uma luta nesse sentido, né? E garantir, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o governador, né, Eduardo Leite, né, garantir que os 9,6 bilhões de isenções fiscais para as grandes empresas fossem canceladas, né, e esse dinheiro, 9,6 bilhões, poderiam ser investidos em obras públicas para garantir a vida do nosso povo aí, melhores condições de sobrevivência. Sim. Então, essas são medidas emergenciais necessárias para a gente enfim, que também tem um elemento estrutural que a gente vai construindo aí para uma alternativa para a nossa capital. Candidato Júlio, dentro da sua linha de pensamento e dessas suas caminhadas aí por Porto Alegre, eu sei que o senhor muitos anos transita por muitos espaços em Porto Alegre. Porto Alegre a gente pode, o que a gente pode dizer? Que Porto Alegre a gente tem nas vilas? O que a gente está vivendo? Até que ponto Porto Alegre esqueceu dessa comunidade? Olha, eu acho que faz tempo, né, que os poderosos da cidade, do estado e do país, em geral, não se lembram dos trabalhadores, né, para apresentar suas propostas, né? Eles lembram de como enganá-los no processo eleitoral, fazendo promessas, né, que eles nunca cumprem, né? As pessoas são um número nisso aí e que eles usam para, digamos assim, ganhar benefícios eleitorais, se elegerem, né, e nunca mais cumprirem com aquilo que prometeram, né? E nós pensamos aí que nós precisamos de uma outra coisa. Nós precisamos aí de um governo socialista dos trabalhadores, porque nós temos aí
milhares de pessoas, na verdade, dá para se fazer um cálculo arredondado, assim, uma estimativa de que há umas 300 mil pessoas que moram nos bairros populares de Porto Alegre, né, nessas condições que eu falei, né, em variadas situações e circunstâncias, né, que precisam elas mesmas governarem, né, e não a meia dúzia de ricos aí que se propõem sempre, através dos seus partidos tradicionais, né, a se manterem no poder, né, defenderem os grandes empresários, os lucros, etc., do grande capital. Sim. Então nós precisamos de um governo socialista dos trabalhadores, que nós propomos seja da seguinte maneira: em cada bairro popular, né, em cada fábrica, em cada loja, em cada supermercado, em cada banco, em cada quilombo de Porto Alegre, ou cada aldeia indígena da capital, né? Então, todos os trabalhadores, os operários, o povo pobre, né, possa eleger, né, os seus conselhos populares que vão governar a cidade, né, que poderão, em última instância, decidir toda a política do governo, a qual a Vera Rosane e eu, né, nos subordinaremos por Sim. suas decisões a respeito das propostas levantadas, né, e essa será a política do governo, né. Então é preciso que os conselhos populares, isso é totalmente diferente do que nós temos em todo o regime a nível nacional, que seja um efetivo governo dos trabalhadores, um governo socialista, né, e por isso nós defendemos essa alternativa socialista e revolucionária para a capital, né, mudando totalmente os conceitos aí, né, que incorpore, né, por setores aí os LGBTs, as mulheres, né, os negros e negras, né, que a gente possa ter um governo dos explorados e dos oprimidos na capital, fazendo uma luta aí para construir, né, digamos, mudanças profundas que nos encaminhem, né, para uma mudança socialista em Porto Alegre, no estado e no país, que a gente sabe que é um processo, né, mas que a gente ter um governo desses na capital seria fantástico para dar um passo, né, fundamental nesse sentido. Então, essa é a nossa proposta, ou parte da nossa proposta de construir, né, esse nosso governo socialista dos trabalhadores em Porto Alegre. Sim, eu tenho uma pergunta dentro dessa linha de mudança de forma de governo. Como financiar isso? Você tem uma ideia de como financiar? Como se faria uma situação como essa? Olha, tem várias maneiras. Uma delas eu já citei, né? Não pagar a dívida com os bancos, acabar com as isenções fiscais para as grandes empresas, não só no estado, mas também na capital, né? Porque a gente sabe que tem empresas, né, não só a nível estadual aí, como GM, Gerdau, o Zafari, aqui na capital, por exemplo, tem vários empreendimentos aí que são isentos, né? E a gente precisa mexer com esse vespeiro aí, né? Porque sempre são os grandes empresários aí que são beneficiados, Sim. né? Então, por exemplo, um aspecto, né, que eu acho importante, só para lembrar, porque nós temos vários impostos aí que são, e tem repasses, né, de outras esferas do poder, né? Mas Porto Alegre, por exemplo, dá conta do IPTU, né? Nós já temos um IPTU aproximadamente progressivo, mas eu acho que ele deveria ser, digamos, reestruturado, né, reorganizado de tal maneira de aumentar os impostos dos grandes empresários fortemente, fortemente progressivo e não mais ou menos, né, em que a gente poderia arrecadar muito mais dinheiro e acabar com as isenções, né, para esses empreendimentos aí que estão
especialmente a serviço da especulação imobiliária, né, etc., né, dos comércios, das indústrias, etc. Né? Então a gente poderia cobrar muito mais dos ricos e isentar os mais pobres, né? Isentar os mais pobres. Quem não tem como pagar esse imposto aí, né, não pode pagar, né? Sim. A menos que, enfim, que mude-se a estrutura, né, e que as pessoas tenham uma moradia mais decente, uma renda mais decente, né? Inclusive eu penso também, a gente pensa isso, né, no seguinte sentido, de que nós poderíamos calcular o imposto não só pelo tamanho do terreno das empresas, né, mas também pelo faturamento delas, né? Eu acho que tinha que ter um cruzamento aí dessas coisas, né, porque, do meu ponto de vista, avançar, inclusive, para, digamos assim, confiscar o lucro dessas empresas aí e para colocar a serviço dos mais pobres na nossa capital. Mas em cima disso, diminuindo e o investimento não daria, não pode trazer mais emprego, diminuindo isso, como se fazer para empregar mais pessoas? Nós estamos vivendo um emprego, se diminuir a força dos empresários, o emprego diminui. Não, aí... Como é que eu fecho essa lógica? Não, isso aí, na verdade, não é uma benesse dos empresários, né? Isso é uma conquista, né? Não é que os empresários dão o emprego para as pessoas, né? Isso é um processo de conquista na luta, né? Nós pensamos em, inclusive, num processo colocar em xeque essa propriedade privada aí, né? Que os empregados tenham o controle das empresas, que eles possam decidir, né, o processo de trabalho, eles dirigirem isso, até porque os empresários, inclusive, é quem menos faz alguma coisa pela produção, porque os operários, os trabalhadores em geral, fazem funcionar as grandes e as pequenas, as médias empresas, né, por si só, né? Se por exemplo, os donos das empresas, as grandes gerências, nem vivem na capital, por exemplo, nem vivem nas empresas. E quem comanda, né, o processo produtivo e de trabalho são os próprios trabalhadores. Esse carinha aí que se supõe gerente, dirigente, CEL, né, como eles chamam aí, né, os grandes empresários, eles vivem na Europa, estão sempre viajando, né? Então, quem produz mesmo é que precisa coordenar a produção. Então, esse é um aspecto importante. E, por isso mesmo, essa reorganização das finanças aí que nós pensamos, em todas as esferas, seria a fonte do financiamento para dar seguimento à produção e aos trabalhos desenvolvidos pelos trabalhadores na capital, no estado e no país. E falar um pouquinho de educação, como atender todas as crianças? A prefeitura não tem dinheiro para investir nas escolas municipais. Tens algum projeto para isso? Não, na verdade... Lembrando, candidato Júlio Flores, eu tenho 2 minutos, assim de me coloca, que eu tenho 2 minutos, infelizmente, a gente conversa, mas eu tenho que cumprir esse tempo aí, sabe que a Justiça Eleitoral fica de olho na gente. Tudo bem, olha só. Rapidamente, então, nós somos contra o retorno às aulas, acho, né, na verdade, um genocídio do mesmo tipo que o Bolsonaro vem fazendo, porque serão 13 milhões e meio ou 4 milhões no estado que estarão aí voltando a circular nas escolas, né? Isso significa transmissão, até porque os adolescentes e as crianças têm uma carga viral muito superior, segundo uma pesquisa de Harvard, aí, do que aqueles que estão
internados, inclusive. Então, esse momento não é o momento de voltar às aulas nem no município, nem no estado, nem na rede privada. E é preciso evitar uma proliferação ainda maior do vírus na capital. E para a educação, obviamente, faz parte, né, uma necessidade aí que os conselhos operários, os conselhos escolares, né, junto com a comunidade, etc., possam ter um plano, né, em que a educação seja realmente valorizada, né? Tem que acabar com todas aquilo que o Marquesan fez, por exemplo, cancelar todas as medidas contra o funcionalismo, contra os professores, contra os funcionários, as demissões aí no INES, né, nas terceirizadas, e garantir, né, que as escolas tenham um financiamento melhor, né, que a gente possa superar esse processo. Sim, né? Sim. Eu preciso ter... Candidato Júlio Flores, Prefeitura de Porto Alegre, pelo PSTU. Muito obrigado pela sua participação aqui. Candidato, desculpa eu ter que lhe interromper, mas o senhor conhece muito bem, porque o senhor já participou de muitas eleições. Qualquer coisa aqui, minha orelha é puxada. Posso concluir? Rapidamente. Então, rapidamente eu digo, nós precisamos aí colocar para baixo o Marquesan, né, o Leite e o Bolsonaro e Mourão, para a gente fazer uma mudança profunda, não só na cidade, mas no estado e no país, né, porque eles têm atacado os trabalhadores, e agora na URGS, essa intervenção absurda, né? Então, fora Bulhões também aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque ele é um estranho, né, que foi indicado pelo Bolsonaro aí, e nós precisamos evitar, né, esse crime que o governo federal está fazendo com a nossa Universidade Federal. Sim. Candidato, muito obrigado. Candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PSTU, Júlio Flores. Estamos no 90 Minutos, entrevistando todos os candidatos